Abençoado é aquele que reconhece o poder de Deus sobre a sua vida e espera no tempo dele, sem se precipitar, desviando-se assim de provações desnecessárias. Porém, bendito também seja aquele que se arrepende e com as armas da fé luta para voltar aos átrios do Pai. Hoje a reflexão que nos mostra como é necessário confiar na palavra e na proteção de Deus está em Gênesis 32, do versículo 22 ao 30. Onde encontramos as seguintes palavras: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. Estes versículos mostram a passagem mais importante da vida de Jacó, pois foi neste cenário que ele passou a se reconhecer como dependente de Deus, apesar de saber que o Senhor era com ele mesmo antes de nascer, já que este era descendente de Abraão, e sobre todo este havia uma promessa de prosperidade e proteção divina. Porém, para chegar neste reconhecimento, Jacó precisou passar por alguns processos e uma mudança de caráter, pois ao longo de sua vida, ao invés de esperar pela mão de Deus, quis ele movimentar e apressar bênção com suas próprias mãos, trazendo sobre si perseguições desnecessárias. A primeira precipitação de Jacó ocorreu quando comprou com um prato de comida a primogenitura de Esaú, se valendo de sua fome e do pouco caso que este já fazia da mesma. Jacó queria para si uma posição que não lhe cabia, e se valeu da fraqueza alheia para se apossar da honra que Deus concedeu ao seu irmão. Se já houvesse aqui o entendimento de quem era o Deus de Abraão e de Isaque, saberia que Deus também era com ele. E independente da posição que o mesmo ocupasse na sucessão do seu avô, um dia sua bênção iria chegar. Sabendo ele por sua mãe que Isaque abençoaria seu irmão, pois este já tinha medo de partir sem lhe consentir sua bênção, mais uma vez se precipitou, se passando por Esaú perante seu pai, oferecendo um guisado, e assim recebeu todas as bênçãos que estavam destinadas a Esaú, desencadeando neste mágoa e o desejo de causar a morte, tendo assim que partir sozinho para longe da parentela e da terra prometida. Aqui, mais uma vez, Jacó colocou sua mão onde não devia. Se houvesse nele um entendimento da aliança de Deus com Abraão, saberia em seu profundo que bastaria esperar o tempo de Deus para ser abençoado, pois tudo que está destinado por Deus para ser sobre o seu povo no tempo certo se cumpre, não sendo necessário desviar dos caminhos, desejando ou se iludindo pelo que lhe parece perfeito, e não enxergando assim a bênção que já possuía nas mãos, que talvez não tenha florescido porque não estava no tempo, mas se confiasse, Deus abençoaria e a sua vida teria feito sentido sem ter se afastado da promessa, que era certa em sua vida. A esperteza momentânea trouxe consequências a Jacó, que acabou tendo que partir rumo à casa do seu tio Labão. No caminho teve sua primeira experiência com Deus ao ver anjos descendo e subindo por escadas aos céus. Mas ao invés de compreender que o Senhor era com ele, mais uma vez temeu. Apesar dos seus erros, a palavra do Senhor era viva sobre sua vida, e aonde ele fosse, a presença iria com ele. Mas as consequências dos seus atos não seriam esquecidas, pois era necessário que Jacó se arrependesse de verdade. Com isso, aquele que antes enganara passou a ser enganado. Se aproveitando do seu encantamento por Raquel, seu tio Labão o fez escravo por 14 anos, já que este trabalhou em troca do direito de casar-se com sua amada. E mesmo após tantos anos, seu tio se aproveitou da prosperidade que Deus jorrava na vida de Jacó, pois este crescia em bens a cada ano, e Labão buscava se favorecer neste crescimento também. Porém, uma vez filho de Deus, sempre serás filho. Jacó recebe de Deus a ordem para voltar a Canaã, e assim toma suas mulheres, seus filhos, seus servos e seus rebanhos, e segue no princípio fugindo de Labão. Mas o Senhor mais uma vez prova que era com ele, e em sonho ordena seu tio que o deixe partir. Mas dentro de Jacó só havia um sentimento, o temor, porque neste momento já compreendia o tamanho dos seus erros perante seu irmão, mas ainda era necessário compreender que ele era dependente de Deus, e que não seriam os presentes enviados ao seu irmão que o faria ser perdoado, mas sim o seu coração aquebrantado diante ao Deus da sua vida.
E temendo ele ao saber que seu irmão vinha ao encontro acompanhado de muitos homens, em caso de revanche não haveria como escapar. Jacó temeu por si e pelos seus. Assim se afastou e foi orar só por toda a madrugada. Foi neste instante que a palavra diz que ele lutou com Deus, ou com um anjo enviado por Deus em forma de homem, para ser perdoado, ser verdadeiramente abençoado e ser digno de mais uma vez pisar na terra prometida. Sua persistência foi tamanha que Jacó se agarrou ao anjo para não perder a oportunidade de ser ouvido por Deus, e por sua determinação pelo anjo foi tocado, e a bênção lhe foi concedida, mesmo lhe custando uma contratura permanente no tendão. E logo após houve o encontro, o perdão e a sua volta a Canaã. E continuou assim também sendo abençoado e próspero pela misericórdia do Deus que servia. Mas o que podemos tirar como lição na vida de Jacó? Existe bênção em nossas vidas que somente Deus pode operar, e querer colocar a nossa mão pode causar consequências indesejadas. Se o plano é de Deus, só Ele será o executor. Basta confiar e descansar. Ele sabe como agir, mas devemos estar sempre com a aliança em dia, firmes na rocha, para entendermos que, por mais que pensemos que o que temos é pouco, no tempo de Deus se tornará fartura. Muitos perdem promessas porque não reconhecem o que Deus já lhe deu como semente. E ao invés de cultivar, se apressam em olhar para o plantio que já está pronto para colher. Sai dos planos do Pai e entra em desertos e são quebrados pelo amor de Deus, para se transformarem, para que haja uma real identidade de filho de Deus, e possa ter de volta a promessa que já havia sobre a sua vida, desde a madre. Ao olhar para si, o homem entra no ego, no orgulho e na ganância e busca saciar a sua vontade, ignorando aquilo que Deus já lhe havia reservado, que lhe traria paz e alegria. Mas com seus próprios pés desvia e precisa passar por sofrimentos até entender o destino que o Senhor deixou reservado. Até que entenda que nunca esteve só, que é dependente do Criador e que deve provar arrependimento sincero para ser aprovado pelos céus. Mesmo que nossos olhos não vejam, é a fé que move aquele que busca viver os sonhos de Deus. E são a oração e o jejum, armas poderosas para chamar a atenção do Pai. Mas nada valerão se o coração não estiver aquebrantado e humildemente entregue a Deus. Não há limites para Deus cumprir suas promessas. Nós que nos limitamos em buscá-las. Com Jacó aprendemos a não desistir, a se arrepender no profundo, a perseverar naquele sonho que Deus colocou em nossos corações. Às vezes o Senhor terá que nos quebrar para que entendamos que quem modela o barro é o oleiro. Jacó saiu mancando, mas definitivamente compreendeu que toda a sua força e o seu apoio provinham do Senhor. Quando ele entendeu isto, e entendeu quem era o Deus de Abraão, assim somos nós. Quando compreendemos que Deus nos chamou e buscamos ter intimidade com Ele, entregando-lhe sonhos, projetos, promessas retidas, desencadeando nossa fé, o nosso Deus começa a operar. Quando abrimos mão do nosso eu do passado, dos nossos erros, dos nossos pecados e nos reconhecemos como filhos, a mão do Senhor começa a se movimentar e tudo que era para ser, assim será, no seu tempo, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Porque ao Senhor cabem todas as coisas, e Ele sabe o tempo certo de fazer e abençoar aquele que já está preparado para receber. Então, se em algum momento você errou por tentar conduzir a tua vida e se afastou das promessas do Senhor, saiba que nunca é tarde para buscá-las. Mostre seu arrependimento, se humilhe diante daquele que nunca lhe abandonou diante ao processo. Você pode ter hoje cicatrizes que não lhe mataram, mas lhe tornaram forte e lhe forjaram um novo caráter. São necessárias algumas mudanças para que possamos fazer parte do cenário que Deus reservou para nós. O Senhor não entrega grandes coisas nas mãos de pessoas imaturas, e sim nas mãos de grandes homens e grandes mulheres, para que as bênçãos não se percam, mas sim prosperem cada vez mais. Não deixe de sonhar, não desista do que o Senhor já lhe entregou em profecia. Ore, jejue, lute para que as portas dos céus se abram, para que o anjo desça e lhe entregue a bênção ordenada. Tudo que vem de Deus é perfeito. Persevere. Seja como Jacó no val de Jaboque, mesmo que tudo diga que não. Lembre-se que o teu Deus já decretou o teu sim. Porém, nossa luta é espiritual e não devemos esquecer que o inimigo fará de tudo para te desviar. Seja vigilante. Seja constante. Busque em Deus o direcionamento daquilo que está reservado para ti. Confie e, acima de tudo, descanse na fé. É na fé que as muralhas cairão, correntes e ferrolhos se quebrarão, e as portas de bronze se abrirão. E tudo que o Criador decretou para a tua vida se cumprirá. Apenas faça a tua parte, estreite a aliança, reconheça a tua dependência, volte para o caminho do Senhor.
Volte a ceiar, renovando tua aliança com teu Pai. Ore, jejue, busque nas madrugadas. E, acima de tudo, obedeça seu direcionamento. O Senhor fala com aquele com quem tem aliança. Não se esqueça disso. E não terás mais que admirar o jardim alheio, pois será o teu jardim o mais florido que já existiu. Pois nele não haverão só lindas flores, mas a mão e a presença de Deus. E onde ele habita há esperança, há vida em abundância. Louvado seja o Criador. Amém. Que seja renovada hoje a tua força. Que todos os obstáculos que afastam da identidade do Filho dos céus sejam hoje repreendidos pelo poder que há no sangue de Cristo. Que voltes a sonhar, que tenhas ânimo para retornar ao caminho do Senhor e ser abençoado por suas promessas. Que os céus hoje se abram e desçam sobre ti a unção de Deus, e que você venha viver todos os planos que Deus já reservou para a tua vida. Amém. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação. Lembre-se sempre, você é dependente do reino. Que a presença e a paz do Senhor esteja sempre contigo. Amém.